Olá, hoje eu vou falar tudo o que é possível para falar em 3 minutos sobre a nossa taxa de juros, a Selic. Recentemente, o Copom, que significa Comitê de Política Monetária, decidiu manter a taxa de juros em um patamar extremamente elevado. Mas o que significa isso? Por que a gente insiste em manter a nossa taxa de juros como sendo uma das maiores taxas de juros do mundo? A razão para isso é que a gente, aqui no Brasil, como em muitos outros países, utiliza o denominado regime de metas de inflação. Olha aqui, no artigo 1º do Decreto 3.088 de 99 diz: fica estabelecida como diretriz para a fixação do regime de política monetária a sistemática de metas de inflação. Tranquilo? Eu vou deixar aqui embaixo o link desse decreto. O funcionamento do regime de metas de inflação é bem simples. O Banco Central olha a meta estabelecida e olha a previsão realista de inflação do país. Quanto maior a diferença entre a previsão e a meta, mais o Banco Central tem que fazer ajustes na política monetária. Essa política monetária, você já deve estar supondo que sim, é a taxa de juros, é a nossa Selic. Para esse regime de metas funcionar, 2 pressupostos são necessários. Primeiro, o Banco Central deve ter certo grau de independência. E segundo, o Banco Central tem que mirar exclusivamente, ou pelo menos prioritariamente, no índice de inflação, e não em outros índices. Por mais que isso seja difícil, para ajustar a política monetária, o Banco Central não pode mirar, por exemplo, o índice de desemprego ou de crescimento econômico. Essa ideia de regime de metas é relativamente nova. Ela começou lá em 1990 na Nova Zelândia e hoje aproximadamente 30 países, como o Brasil, a utilizam. Existem 3 formas de estabelecer essa meta. Primeiro, o regime de meta pode ser pontual, como é, por exemplo, na Islândia, na Noruega, na Suécia e na Hungria. Nesse caso, um único valor é estabelecido, por exemplo, 4% ao ano. O regime de metas pode ser também um intervalo, como é na Austrália, na Colômbia e na Nova Zelândia. Ou o regime de metas pode ser pontual com uma tolerância percentual, como é o caso no Brasil. Aqui a meta é 4,5%, com tolerância 2% para cima, 2% para baixo. Mas se a inflação geralmente é indesejável, por que a meta no Brasil não é 0%? Primeiro, para manter um certo crescimento econômico, talvez seja necessário um pouco de inflação. E segundo, se a economia estiver em baixo crescimento ou em recessão, o Banco Central pode atuar reduzindo os juros, para que isso dê um up na economia. Isso porque, quanto mais alta a taxa de juros, mais a economia tende a esfriar, e quanto mais baixa a taxa de juros, mais a economia tende a aquecer. A Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. De uma forma um pouco mais técnica, ela vai pautar as operações de empréstimos de um dia, chamadas de overnight, entre os bancos. Deixando de lado um pouco a parte técnica, o resultado é que a Selic funciona como se fosse o piso para a taxa de juros de todo o país. Ou seja, todas as taxas de juros serão, pelo menos, igual ou superior à Selic. Assim, de forma simplificada, quando o Comitê de Política Monetária, o Copom, decide por aumentar a taxa de juros, isso significa provavelmente que todas as taxas de empréstimos e de crédito também ficarão mais caras. Basicamente, esses são alguns dos fundamentos da taxa de juros e da Selic. Espero que tenham gostado. Um abraço.